Olá, a Câmara acaba de aprovar a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que prevê a criação de um sistema de informações e monitoramento de desastres. O deputado Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, foi o relator da matéria e está aqui com a gente para falar sobre o assunto. Seja bem-vindo ao Palavra Aberta, deputado. Obrigado, menina. Parabéns por sua votação ontem, pela aprovação. O senhor foi relator dessa proposta tão importante. Queria que o senhor destacasse os principais pontos aprovados. Olha, primeiro dizer que esse foi um trabalho realizado por uma comissão especial que durante todo o ano de 2011 discutiu estratégias de prevenção e de minimização de risco de desastre no Brasil. O que eu fiz? A proposta do Executivo, a medida provisória, ela tinha 6 artigos. A proposta do substitutivo, o Estatuto de Proteção Civil original, 52 artigos. A gente conseguiu aprovar uma proposta, um estatuto de 30 artigos. Na verdade, o senhor uniu as duas propostas. Uni as duas propostas. Os pontos principais, respondendo a sua pergunta. Primeiro, divisão de responsabilidades em um sistema. O que tem que fazer a União, o que tem que fazer os estados, o que tem que fazer os municípios na política de prevenção e, se o desastre acontecer, qual é a responsabilidade de cada um desses entes. O segundo ponto, a gente conseguiu introduzir uma política claramente preventiva no que diz respeito à educação, introduzindo nos currículos escolares de ensino fundamental e ensino médio a prevenção como temática que tem que ser estudada nas salas de aula. Um terceiro ponto que eu considero relevante, a proibição da edificação naquelas áreas que sejam consideradas de alto risco, tidas como não edificáveis no plano diretor. É um terceiro ponto importante. Esse plano diretor, os municípios já estão fazendo, já existe uma lei aprovada para isso? Os municípios já têm que fazer o plano diretor, mas foi criado um cadastro nacional, aumentando algumas regras para os municípios que tiverem incluídos nesse cadastro. Os municípios que estão no cadastro são aqueles considerados de mais alto risco, ou seja, que têm maior vulnerabilidade, a maior possibilidade de ocorrer lá desastres. Então, nesse sentido, esses municípios vão ter que identificar quais são as áreas consideradas não edificáveis por serem de alto risco. Identificadas, ali não vai poder ter alvará de construção. É um outro ponto importante. Um outro ponto que eu considero muito relevante é a possibilidade de que a gente tenha uma obrigação, isso está incluído na lei, de que os municípios têm que fazer o seu plano de contingência para caso um desastre aconteça, para não ficar aquele bate-cabeça que normalmente a gente vê depois do acontecimento de um desastre, e ele tem que fazer audiência pública para, em conjunto com a comunidade, divulgar o que será feito caso um desastre ocorra. E um quinto ponto é o serviço militar alternativo. O jovem, hoje a gente tem um excesso de contingência, ele vai poder servir alternativamente em áreas relacionadas a desastres, recebendo um treinamento específico do Exército, em conjunto com os corpos de bombeiros estaduais, exatamente para que ele tenha uma atuação nas áreas de desastres, para que a gente possa ter um aumento de uma cultura claramente preventiva. Deputado Glauber Rocha, desculpa, deputado Glauber Braga. Foi homenagem ao Rocha. Homenagem ao nosso cineasta, Glauber Rocha. Deputado Glauber Braga, um dos principais pontos do projeto é esse que estabelece que os municípios façam esses exercícios simulados regulares, exatamente como forma de prevenir possíveis acidentes. Como é que vai ser isso, já que não foi aprovado um dos pontos fundamentais na sua proposta, que acabou sendo retirada, que era o fundo para isso, o Fundo de Prevenção de Desastres, de onde viriam esses recursos? A realização de exercício simulado, ela é teoricamente uma ação que não gasta tanto dinheiro assim, ou seja, o que você precisa ter para realizar um exercício simulado é a preparação dos municípios. Você precisa ter um ponto seguro na comunidade, a comunidade precisa saber a rota para chegar a esse ponto seguro, para caso o alerta ou o alarme seja dado, cada pessoa da comunidade saiba exatamente o que fazer. Então, obrigar o município a fazer isso não é ruim, é bom e existem recursos dos próprios orçamentos municipais para fazê-lo. Além disso, no orçamento de 2012 da União, a gente já tem 800 milhões de reais destinados à prevenção. Esses recursos que estão destinados à prevenção, eles podem ser utilizados para que essas tarefas sejam feitas. O ideal seria a aprovação do fundo. Ou seja, ali a gente destinava fontes de aproximadamente 3 bilhões de reais, com pelo menos 50% tendo que ser utilizado em prevenção. Para o fechamento de um acordo, não foi possível modificar o fundo existente para que ele seja também preventivo. Essa proposta sua do fundo, inclusive, utilizava recursos da exploração do petróleo
Sim. E por que o governo não queria isso, bater o pé nesse ponto? O governo acha que esse é um ponto muito sensível nesse momento, né? Que inclusive tem posições muito diferentes entre os estados. Até por causa dessa votação dos royalties. Da votação dos royalties. Mas ali eu não fazia nenhuma destinação de royalties de petróleo dos estados e municípios. A gente fazia uma definição específica dos royalties que já são destinados à União e que atendem a determinados ministérios, para que parte desses recursos pudessem também estar sendo utilizados para a redução de risco de desastre. E por que a gente falou em royalties? Porque as alterações climáticas, ela tem uma relação direta com o tipo de energia utilizada. As alterações climáticas fazem com que a gente tenha cada vez mais uma maior possibilidade de ocorrência de desastres. Então, essa foi a motivação de incluir nesse fundo uma relação direta com o royalties. A gente não conseguiu avançar nesse ponto. Até para desenvolver alternativas, claro, energias alternativas. Claro, mas esse tema não está parado não está perdido. A gente tem que continuar batalhando por ele. Deputado Glauber Braga, outra proposta dá aos estados a responsabilidade de realizar estudos para identificar ameaças e vulnerabilidades e também apoiar os municípios. Os estados, eles também contam com algum recurso para isso? Os estados têm que cada vez mais colocar nos seus próprios orçamentos esses recursos. Na mensagem original do fundo, você tinha destinações específicas para municípios e estados, mas agora a gente vai ter que fazer com que os estados possam, inclusive, estar acionando a União para que desses recursos de mais de 800 milhões de reais que estão incluídos no orçamento geral, possa também estar sendo utilizado por eles. Ele já tem que pensar nesse assunto, a ideia é essa? O Estado tem que estar pensando, ele tem que estar o tempo inteiro confeccionando projetos preventivos. Vou dar um exemplo. Aconteceu no estado do Rio de Janeiro e não pode acontecer em estado nenhum. 800 casas populares no município de Belfor Roxo e Duque de Caxias, aproximadamente 20 milhões de reais, foram devolvidos ao Ministério da Integração por falta da confecção do projeto. Ou seja, tem recurso para que você possa estar fazendo com que as pessoas não estejam em áreas de risco, mas não tem um projeto e uma agilidade adequada. Ou seja, falta uma gestão melhor. Falta gestão e falta confecção de projetos e uma visão voltada para a prevenção. A partir do momento em que essa visão existe, e é importante que a gente diga, o governo federal está tendo essa visão quando colocou mais de 800 milhões de reais de recursos para a prevenção no seu orçamento. Ou seja, essa foi uma medida importante do governo da presidenta Dilma. Agora, a gente precisa ter projetos voltados exatamente para que a gente possa ter ações preventivas e precisa avançar também, porque o fundo tem que ser mais cedo ou mais tarde discutido. Deputado Glauber Braga, a transferência desses recursos de defesa civil da União para os estados e municípios ficou para ser apresentada em breve. Isso é uma substituição dessa sua proposta de criação do fundo? Olha, a gente tem duas questões aí. Uma primeira questão é, o fundo precisa ser regulamentado. O fundo que existe hoje, ele só pode ser acionado no caso da resposta e da reconstrução e recuperação, ou seja, depois que o desastre aconteceu. Não trata da prevenção? Não trata da prevenção. Esse fundo tem que ser também preventivo. Essa foi uma proposta defendida e tem que ser regulamentada. E, além disso, é necessário, sim, que o governo federal possa trazer algumas medidas. Eu acredito que essa possa ser aí uma válvula de escape, a não aprovação imediata do fundo no que diz respeito à prevenção, de medidas claras e objetivas que materializem tudo aquilo que foi aprovado através do Estatuto de Proteção Civil, que teve um amplo apoio. Deputado Glauber Braga, para a gente encerrar, que nosso tempo está acabando, claro. Quais são os próximos passos? Agora a matéria vai daqui para o Senado e quais são os próximos passos nesse sentido de criação desse fundo? Senado Federal, o Estatuto de Proteção Civil passa pela avaliação dos senadores, depois vai para a sanção da Presidenta da República. Já existe um acordo com o governo de que os 30 itens que foram aprovados como o Estatuto de Proteção Civil, a Lei da Prevenção, a Lei de Redução de Risco de Desastres, que eles não serão vetados, serão aprovados pela Presidenta. Esses são os próximos passos. Muito obrigada por sua participação aqui. Parabéns pelo belo trabalho e volte outras vezes. Obrigado, eu que agradeço.